série de mensagens Pecado Digital, Pecados Digitais. Pode colocar o primeiro, Rafael? Ficou um pouquinho escuro mesmo, mas dá para ver. Meus irmãos, imagine a cena. O homem, ele chega em sua casa depois de um dia exaustivo. Ele entra, abre a porta, não vê ninguém para recepcioná-lo. Ele vê uma luz lá no quarto, tudo escuro, uma luz lá no quarto. Quando ele chega naquele quarto, ele vê sua filha mexendo no TikTok, seu filho jogando Roblox, ou Minecraft, ou qualquer outro jogo digital, a sua esposa querida vendo reels e vendo stories de receitas, de decoração. Aquele homem, ele se sente frustrado. Ninguém foi perguntar como que ele está. Ninguém se preocupou com a sua chegada ou ficou feliz, até o momento que essa frustração ela é tamanha que ele saca o seu celular e vai ver sobre política, sobre futebol, ele vai checar os seus e-mails. Eles estão no mesmo metro quadrado, eles estão debaixo do mesmo teto, mas estão a milhares de quilômetros de distância um do outro. Eles estão cada um na sua bolha digital. Isso não acontece só entre as famílias. Isso acontece também dentro da igreja, onde que nós vemos os stories dos nossos irmãos no Instagram, você vê que o irmão comprou determinada coisa, você vê que o irmão comeu determinada coisa, você vê que o irmão viajou para determinada cidade, mas você não caminha com ele, você não conhece ele realmente, é um conhecimento superficial. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós vivemos na sociedade mais conectada e na sociedade mais isolada emocionalmente. Os psicólogos falam que nós estamos vivendo uma síndrome, uma epidemia de solidão. Cada vez tem crescido o número de pessoas que estão indo através de atendimento com eles, relatando que eles estão se sentindo sós. Aí fala assim, mas ele tem esposa, ela tem esposa, ele tem esposa, eles têm filhos, ele tem pai, tem mãe, tem amigos. Mas é um relacionamento, uma falsa conexão. Isso acontece muito, muito. Nós temos todo tipo de meios para nos comunicarmos. Você pode mandar mensagem agora para um parente que esteja em outro país, em outro continente, que ele vai receber de forma praticamente instantânea. Nós temos grupo do WhatsApp, temos podcasts, nós conseguimos acelerar o vídeo na velocidade 2 vezes para ganharmos tempo, temos um excesso de informação, mas estamos nos sentindo isolados, meus irmãos. Por quê? Não estamos tendo uma comunhão real. A comunhão ela é diferente de você ter contato. Você ter conexão é diferente de você ter pessoa no seu contato no WhatsApp. Isso não é uma conexão profunda. E muitas pessoas têm cada vez mais sentido isso de forma grande em suas vidas. Fabrício, mas nós não passamos tanto tempo assim em tela. Passamos. Passa o próximo slide, por favor. Eu não sei se o Diego mostrou esse dado. Do Brasil é o segundo país com maior tempo de tela. Não, menos mal, senão você repetiu. Meus irmãos, o Brasil está atrás somente da África do Sul em maior tempo com algum aparelho eletrônico nas suas mãos. 56,6% do tempo que as pessoas estão acordadas, elas passam na frente de um celular, de um tablet, de um joguinho. Obrigado. Fabrício, quanto tempo que dá isso? O dia tem 24 horas. Vamos supor que você dorme, pelo menos deveriam dormir, os estudiosos falam 8 horas, 1/3 do dia, sobra 16 horas. Você faz 56,6%, eu não fiz de cabeça, eu tinha feito antes, dá 9,05. Então vamos arredondar 9 horas por dia, do tempo acordado. Não é do tempo total, é do tempo que você está acordado, você fica 9 horas por dia conectado, mexendo no celular, isso é tempo demais. Se você viver 75 anos, você tira 1/3, que é 25, sobra 50. Dos 50 anos, você está passando 30 anos mexendo, conectado em alguma tela, no WhatsApp. Fabrício, eu não fico tanto tempo no Instagram, mas às vezes fica no YouTube. Eu não fico tanto tempo no YouTube, mas fica compartilhando corrente de tudo quanto é tipo no WhatsApp. 9 horas, meus irmãos, que a gente passa.
O Brasil aqui, segundo o IBGE, em 2024, 89% da população acima dos 10 anos possuem celular. Às vezes não faz parte da nossa realidade, mas quase 90% da população acima de 10 anos possui um celular. E 93% dos lares têm internet. E muitas vezes a gente vai orar. Deus, no final do dia, perdão, porque eu queria ter envolvido mais, eu queria ter lido mais a Bíblia, eu queria ter participado daquela reunião, Deus, mas a rotina está tão corrida. Mas eu não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para buscar. Será que isso é verdade? Dentre a informação que acabamos de obter aqui, 9 horas por dia conectados. Meus irmãos, isso é uma grande epidemia. E o problema aqui não é a falta de tempo. O problema é onde que o nosso coração está. Pode passar, por favor. João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O problema não é a tecnologia em si. O problema é aquilo que nós fazemos com a tecnologia. A tecnologia ela não é má. A inteligência artificial pode ser usada para o bem. Eu usei ela para fazer os slides aqui. Coisa que talvez eu ia demorar horas, faz em minutos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o uso que nós fazemos dela. A própria invenção da escrita foi no ano de 3.200, 3.500 pelos sumérios. Naquela época, foi uma revolução tamanha quanto as redes sociais e a IA é hoje em dia. Eles inventaram a escrita para poder controlar a colheita, para poder fazer negociações, para fazer contabilidade. A escrita é algo ruim em si mesma? Não, mas ela pode ser usada para algo ruim? Pode. Você pode pegar o dom, a invenção da escrita, escrever um texto bíblico, pode escrever glória a Deus, Deus é amor, ou você pode escrever um palavrão, você pode escrever um conto que não agrada a Deus. A rede social, de igual forma, ela pode ser usada para o bem, ela aproxima as pessoas. Quantas pessoas são encontradas através de divulgação na rede social? Quantas pessoas conseguem emprego através da rede social? Quantas pessoas que conseguem se conectar com parentes que anteriormente não iriam conectar através da rede social? Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos o costume de pegar uma ferramenta que era para ser usada para o nosso bem e transformá-la no nosso governante. Aqui na própria imagem mostra o dinheiro, ele pode ser usado para o bem e para o mal, mas o nosso coração tende a fazê-lo um ídolo, tende a fazê-lo aquele que nos governa. O próprio tempo, o lazer, a foto lá de algum ente querido, de uma esposa, um esposo, tudo isso pode se tornar um ídolo. E nós muitas vezes temos feito isso, e nós temos transformado as redes sociais, temos feito dela um esconderijo para poder esconder nossos pecados. E talvez o maior pecado que nós vemos nesse meio é o pecado do isolamento. Pode colocar, por favor. O isolamento, meus irmãos, não é apenas aqui a vaidade, a comparação, o like, todos esses são pecados que nós devemos tomar cuidado, mas o isolamento ele é muito perigoso, porque ele tem a falsa sensação que eu posso pertencer a uma igreja, eu posso ter uma vida de fé cristã, sem ter relacionamentos que vão me pedir para prestar contas, sem ter comunhão profunda. O isolamento ele é perigoso porque ele manda uma mensagem para a gente sutil. Olha, você não precisa se envolver tanto, você não tem tanto tempo, você não precisa se expor dessa forma, você não precisa servir tanto, você não precisa frequentar o culto, você pode só assistir ele online, você ganha tempo, você não vai gastar combustível, você está cansado, fica em casa. Para que você vai perder tempo envolvendo com aquela pessoa que é tão difícil? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. O isolamento aqui, ele dá essa falsa sensação que consumir conteúdos cristãos nos faz filhos de Deus, nos faz maduros, sem nós termos que prestar contas, sem nós termos que nos aprofundar nos relacionamentos. Aí você pode falar comigo, Fabrício, mas eu conheço tanta gente, se eu pegar aqui meu WhatsApp e abrir, tem tanto contato salvo. Mas a pergunta não é quantos contatos você tem, a pergunta é quantas pessoas conhecem você de fato. Quantas pessoas te conhecem de tal forma que elas vão saber quando você está frio espiritualmente? Quantas pessoas te conhecem de tal forma que elas vão chegar para você e puxar a sua orelha porque você está cometendo algo errado?
porque você está deixando de ir na igreja, ou então porque você fez algo que não deveria. Contatos temos muito. Mas será que realmente temos uma comunhão sincera e profunda uns com os outros, meus irmãos? Nós precisamos tomar cuidado com isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não trata a questão do isolamento de uma forma neutra. Ela é muito dura com o isolamento, com esse pecado. Põe o texto, por favor, vamos ver se vai dar. Essa ficou lá embaixo. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, contra a sabedoria. Quem se isola busca interesses egoístas. Meus irmãos, não é todo tipo de solidão que é pecado. O próprio Senhor Jesus, ele se afastava para orar. O próprio Senhor Jesus, ele tinha momentos que ele buscava ficar sozinho para ter intimidade. Daí se chama solitude. É uma diferença muito grande entre solitude e solidão. Solitude é quando eu me afasto para me aproximar mais de Deus e eu volto melhor para amar as pessoas. Solidão é quando eu afasto de Deus e das pessoas para manter os meus interesses egoístas. Tem essa grande diferença. As pessoas hoje em dia elas estão escondendo atrás das telas, pode até parecer conectado, ocupado, mas às vezes a gente está somente fugindo da prestação de conta. Porque o relacionamento sincero, ele exige paciência, ele exige perdão, ele exige acompanhamento, ele exige alguém vai pisar no seu calo e você vai ter que ter amor para aquela pessoa. E esse é um pecado que tem crescido tanto. Mas, Fabrício, como que esse pecado ele manifesta na vida das pessoas? Como que esse pecado a gente consegue ver? E a nossa exposição hoje, os irmãos vão ver amanhã na lição de PG, as considerações são os tópicos. Cada consideração é um tópico. São 4 perguntas, sendo o empobrecimento dos relacionamentos, o isolamento, ele causa o empobrecimento dos relacionamentos. Nós vamos ver mais sobre isso. Ele causa o distanciamento das pessoas. Ele causa também uma frieza emocional e uma banalização do sofrimento. E por último, nós vamos ver que o distanciamento ele causa uma apatia até em relação ao corpo de Deus, onde que as pessoas elas preferem um culto online do que o culto presencial, onde nós também vamos ver até sobre a questão dos desigrejados. Então, meus irmãos, para começarmos, o primeiro tópico, vamos ver que o isolamento social digital, ele empobrece os relacionamentos. Põe, por favor. Fubbing, que fala? Fubbing. O que é fubbing? É a junção da palavra fone com snubbing. Então, junta a palavra fone, que é telefone, com esnobar, eles cunharam esse termo fubbing, quando a tela se torna mais importante do que a pessoa presente. O que é? Você ignora quem está com você para dar atenção ao celular, gera rejeição, distanciamento, conflitos. Como evitar? Escuta ativa, momentos sem celular, menos notificações. Isso, meus irmãos, tem acontecido muito. O fubbing, ele tem acontecido muito. O que é o fub? Você está conversando, você já conversou com alguém? Aí você está conversando com a pessoa só fica assim. Pode falar, eu estou prestando atenção. Oi? Não, peraí. É legal? É igual quando você está conversando com alguém, a pessoa só fica olhando no relógio. Você fala, nu, a pessoa está doida para eu ir embora, para eu terminar de falar. Quem tem o desconfiômetro, ele percebe, né? Meus irmãos, isso tem acontecido muito. O fubbing, ele é algo que tem empobrecido os relacionamentos. Ele acontece nos casais, ele acontece entre pais e filhos, ele acontece dentro da igreja. Como que ele acontece no casamento, Fabrício? Marido e mulher, deitado na cama, cada um com seu celular. Isso acontece? Só lá em casa? É igual o Diego pregou aquela vez lá, quem apanha mais é quem está pregando. Tem teto de vidro. Ninguém é perfeito. Você tem que se policiar demais. Às vezes você está deitado. Eu estou viciado em jogar xadrez.
Aí eu pego o negócio aqui, o online é tão violento que toda hora que você entra tem alguém no mundo que está online para poder jogar também. E tem hora que você está sentado lá, você está mexendo no celular, sua esposa do lado. E isso gera o quê? Gera um efeito dominó, porque a sua esposa ela vai ver você mexendo no celular, aí o que ela vai falar? Não, ele não está dando atenção para mim, beleza. Ela pega o celular dela e ela vai mexer também. E isso vai atrapalhando a comunhão, vai atrapalhando o relacionamento. Isso vai gerando aqui queda na satisfação. Uma revisão de mais de 50 estudos envolvendo quase 20 mil pessoas comprovou que o fubbing reduz diretamente a intimidade, a qualidade do casamento e a proximidade emocional, além de aumentar o ciúme e as brigas. Imagina, no namoro você fica doido para poder ter um tempo com aquela pessoa, aí quando você é casado, você vai trocar aquele tempo celular. Isso é perigoso demais, é um vício, e isso nos vicia. Sabia que a única indústria que chama, não sei se é a única, eu vi isso no Dilema das Redes Sociais, é um comentário muito bom na Netflix que fala sobre o perigo das redes sociais, que eles falaram, eu não pesquisei, mas que a única indústria que chama os seus clientes de usuários é a indústria da tecnologia e a indústria das drogas. Nós somos usuários, não é? O Facebook vai falar, olha, meus usuários, e o traficante também fala, olha, meu usuário aqui. Por quê? Vicia demais. O mesmo efeito da cocaína gera. As crianças estão crescendo nesse cenário. A gente viu aqui quase 90% dos lares, das pessoas com mais de 10 anos já têm o seu celular, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, o fubbing ele tem atrapalhado os casamentos e na relação entre pai e filho, na interação em pai e filho. 68%, coloquei aqui que eu não vou decorar dado, 68% dos pais admitem ter sido distraído pelo celular enquanto estavam relacionando com seus filhos. E 96% das mães relataram que os aparelhos causaram tecnointerferência. Eles causam tecnointerferência rotineira nas refeições e brincadeiras. Já viu quando você está almoçando, aí dá uma notificação, você vai lá atender, ou então você está brincando com seu filho, você está num parquinho, quando você vê, você já está olhando aqui o que está acontecendo no Instagram, e isso tem atrapalhado muito a relação. Antigamente, as mães tinham que preocupar com quem que os filhos estavam relacionando no parquinho. Hoje, elas têm que preocupar com quem que o filho está relacionando no Roblox. O que é Roblox? Todo mundo sabe o que é? Não, né? Roblox é um jogo digital onde que ele simula a realidade, onde você tem um avatar, uma pessoa, um bonequinho, e você vai andando, vai caminhando. Eu assisti uma vez só um vídeo no YouTube para poder entender o que é. Se mudou de uns 5 anos para cá, vocês me explicam. Qual que é o perigo? Sua criança está lá com 10, 11, 12, 13 anos e tem um marmanjo lá de 40 anos que também está lá. E ele está lá conversando com as crianças e simulando que ele faz parte daquele jogo para poder chamar ela para um chat privado. Inclusive, eu vi uma moça que ela simulou que era uma adolescente de 12 anos, e ela conversando, ela faz a voz de criança, e o rapaz mais velho fala com ela, a gente pode ir para um chat privado. Depois ela, mas eu tenho 12 anos. Ele, não tem problema não, a gente vai conversar depois do jogo aqui. É o perigo da rede social. É o perigo, muitas vezes, que o fubbing ele faz nós com os nossos filhos. É muito mais fácil a gente dar um celular para a criança e a gente pegar o nosso celular e poder distrair ela. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para as nossas famílias. E o fubbing, meus irmãos, ele causa também algo muito ruim dentro da igreja. Porque muitas vezes, nós estamos assistindo um culto, aí o celular vibra. Aí o que você vai fazer? Deixa eu ver aqui, pode ser o alarme de casa, pode ser... Acabou, a atenção fragmentada ela já vai te atrapalhar na percepção, no entendimento da pregação. Dependendo daquilo que a pessoa estava falando, 1 minuto que você olhou no celular, você já perdeu algum ponto principal. E nós temos tanta informação nos dias de hoje, um excesso de informação, que a gente não consegue meditar e filtrar aquilo que é bom. Às vezes você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo um vídeo, você ouve uma frase interessante, mas só que depois você vê mais 50 vídeos, você vê mais
10 pregações, você vê mais 10 frases, você já esqueceu aquela frase, você não conseguiu meditar naquela frase. E tem conhecimento, não é quem tem mais informação, mas quem medita naquela informação que ele tem, para ele ter entendimento, senão a informação ela vai ser algo rasa, que mês que vem você não vai saber. Mentira, se perguntar a você hoje, se você lembra de 3 vídeos que você viu hoje no Instagram, provavelmente você não vai lembrar. Ah, Fabrício, eu não vi nenhum. Amém, eu vi vários. Mas eu não lembro, vi muito. Aconteceu aí o acidente da moça, vocês viram? Que foi pular de bungee jump e eles esqueceram de amarrar? Eu assisti um. Aí quando eu vi, quem não viu, uma moça de 21 anos, ela foi para pular de uma ponte e 3 homens que estavam lá, mais dezenas de pessoas, mais o noivo dela, ninguém percebeu que eles não tinham amarrado a corda nela. Eles pegam ela, levantam ela fazendo tipo um aviãozinho aqui, jogam ela para ela despencar e morrer. O que o Instagram viu, o meu Instagram começou a fazer? Eu vi uns 3, 4, porque eu pensei que era IA, que não era verdade, eu comecei a ver se o Tempo, se a Itatiaia, alguém de verdade estava postando. O Instagram começou a me dar só isso. Aí comecei a ver um tanto de mulheres, homens, que tinham ido lá e tinham pulado e tinha dado certo. Aí um tanto de gente fazendo comentário assim, nossa, que absurdo, aproveitando da tragédia, mas era coisa que eles já tinham postado há meses atrás. Mas o algoritmo, ele entendeu que eu estava procurando essa informação, ele começou a colocar aquele tanto de informação para eu ver. É um excesso de informação. E a gente não consegue filtrar aquilo que é bom. E na igreja, distração nos momentos da mensagem, atenção fragmentada, falsa proximidade na comunhão, meus irmãos. Quando a gente prioriza o celular, a gente não consegue mais perceber quando o irmão está passando por uma necessidade. Termina o culto, ou então você está conversando, toda hora você está vendo o celular, aquela falsa conexão, você não consegue perceber se aquele irmão está precisando de ajuda, se ele está frio espiritual, ou então ele perceber se você está frio espiritual. Exemplo negativo do FUB na igreja, quando líderes, pastores ou pais usam o celular ostensivamente no altar ou nos bancos, eles enviam uma mensagem sutil aos mais jovens, esvaziando aquele momento de reverência. Perigoso, muito perigoso. E o FUB, ele acontece muito com a gente. As redes sociais, elas nos têm dado uma sensação de proximidade, mas essa proximidade ela é superficial. Quando você vai postar uma foto, você olha o melhor filtro, você pensa numa frase inteligente, você vai colocar uma música equivalente, você não vai sair postando de qualquer jeito, é tudo maquiado. 80% da rede social é mentira. A gente não posta as nossas mazelas, nossas fraquezas, nossos defeitos, nossas lutas, dificilmente alguém posta isso na rede social. Aí a gente está vendo o irmão lá, a gente vê só a vida boa. Você vai falar, o irmão aí está melhor que eu, não está precisando de ajuda, não. Aliás, eu estou precisando aproximar dele para ver se eu consigo fazer umas viagens com ele, se eu consigo ganhar algo dele. Meus irmãos, perfis editados. Nós estamos aqui vendo fotos das pessoas, estamos acompanhando stories, nós sabemos tudo que o irmão faz. Mas pelo fato dele não postar nada de ruim, a gente não tem conexão profunda com ele. A gente vê só uma fachada de um palco que ele quer mostrar. A gente não vê os bastidores da vida. A gente não vê as fraquezas das pessoas. E isso nos impede de ter um relacionamento sincero. O que mais que nós vemos? A ciência e a psicologia já começaram a mapear o estrago que essa dinâmica tem feito no coração humano. Fizeram uma pesquisa, o Instituto Ipsos, 49% dos brasileiros preferem se relacionar com amigos online do que com amigo real. O uso excessivo de redes sociais está ligado à falsa conexão. Milhares de amigos online, mas no momento que você está passando por dificuldade, não tem um para ir lá te ajudar. Teve uma pesquisa, essa eu só consegui achar entre os americanos, que na década de 90, 3% deles falaram que eles não tinham amigo próximo. Fizeram essa pesquisa de novo, depois das redes sociais, 2010, 2011, 18% já dizia que não tinha amigo próximo. 6 vezes. Em uma geração aumentou 6 vezes o número de pessoas que, mesmo com milhares de amigos no Facebook, milhares de amigos no Instagram, eles não tinham alguém que eles poderiam contar se eles passassem por uma crise de verdade. Nós temos vivido aqui, meus irmãos, por causa desse FUB,
Relacionamentos tão superficiais que a gente não consegue mais perceber nem a dor do próximo, a gente não consegue perceber a falta do próximo. Eu estava pesquisando, eu vi sobre uma mulher, lá nos Estados Unidos, em 2024, de 60 anos, viu? Ela foi trabalhar às 7 horas da manhã, 16 de agosto, numa sexta-feira, no seu banco. Ela chegou na baia que ela trabalhava, ela já tinha problemas cardíacos. O que acontece? Ela passa mal e morre. Passou sábado, passou domingo, passou segunda. Terça-feira, o povo começou a sentir um cheiro estranho e chamou segurança. Ó, deve ter algum problema no encanamento aqui, vão olhar isso. Eles foram investigar, a mulher estava morta. Sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias para eles descobrirem que aquela mulher morreu na sexta-feira. Aí você fala comigo, Fabrício, ela não tinha família, não tinha amigo, ela não tinha ninguém próximo dela. E o ruim disso, quando você vai ler os comentários, um tanto de gente falando, nossa, se eu morrer, nem minha família vai me achar. Você fala assim, oh, isso é um absurdo, isso aí vai acontecer, isso aí foi um caso totalmente isolado. Eu gosto de ler comentário. Aí vai lá, nossa, se acontecer comigo, minha família só depois do mau cheiro. Nossa, se acontecer comigo, ninguém me acha. Aí eu, nossa, o trem é mais feio, não é só um caso isolado. Um tanto de gente, até tem um blog que chama Reddit, que as pessoas elas comentam lá e você conversa, você fala o que você quiser. Aí um tanto de pessoas, jovens, colocando, olha, a rede social está me fazendo tão mal que eu parei. Aí depois eles voltam, olha, eu parei, ninguém me procurou, tive que voltar, eu não tinha amigo. Eu parei para ver se melhorava a minha vida, mas eu sou tão sozinho que eu tive que voltar para falsos relacionamentos, porque o relacionamento sincero, verdadeiro, eu não tenho. Isso tem crescido, é uma epidemia, os relacionamentos, eles são descartáveis na rede social. Se um amigo seu te incomoda, se um amigo seu posta algo que você não gosta, o que você faz? Bloqueia ele, acabou, você eliminou ele da sua vida, você não vai ver ele mais, é fácil, não é? Você não precisa pedir perdão, você não precisa que ele te peça perdão, você não precisa mais olhar para ele, você não precisa ter uma conversa difícil, é só ir lá e bloquear. E nós tem crescido tanto um relacionamento por conveniência, eu procuro só aquelas pessoas que me agradam. E a rede social, ela me dá isso. Eu vou lá e pesquiso só gente que eu quero, e quanto mais pessoas do meu perfil, mais ela vai me dar. E esse é um outro fenômeno que acontece muito nas redes sociais. A gente vê essa polarização, isso daí ela intensifica muito por causa de rede social. Polarização política, polarização por causa de algum tema, seja qualquer, alimentação, qualquer que seja esse tema, porque a rede social só te entrega aquilo que o Diego falou, ela só te entrega aquilo que você está procurando. Aí você está lá lendo algo, você fala, que absurdo, aquele meu amigo, ele não vê, a verdade está aqui na cara, será que ele nunca vê isso? Não, ele não vê não, porque ele pesquisa outras coisas opostas de você, ele só vai ver aquilo. Antigamente, quando 2 homens iam ler jornal, o que acontecia? Meu pai tinha jornal todo dia ele ia buscar. Você lia a mesma matéria do que aquele outro cara lia, vocês iam interpretar diferente, mas vocês tinham a mesma fonte de informação. Não estou falando que é melhor ou pior, mas só que vocês iam interpretar a mesma fonte. Hoje em dia, cada um interpreta a sua fonte como verdadeira. E ainda briga, por que o fulano não vê? Está na cara, mas ele não vê, porque ele está vendo outra coisa totalmente oposta que ele pesquisa. E essa polarização cresce cada vez mais, meus irmãos. Cada vez mais, relacionamento real, ele dá trabalho. E o que a Bíblia nos ensina? Atos 2, 42, 47, é difícil colocar? Se for, eu leio aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Só um adendo aqui, eles não estavam vendo uma transmissão ao vivo, uma live dos apóstolos. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, qual que é a diferença aqui? A igreja de Atos era uma igreja que ela vivia a comunhão de forma real.
Eles participavam juntos daquela comunhão. Era uma igreja perfeita? Não. Mas era uma igreja que ela estava lá, mesmo com os atritos, mesmo com a dificuldade, mesmo com as picuinhas, mesmo com fofoca, era uma igreja que estava junta. Nós temos vivido de uma forma diferente. Hoje nós não temos tido essa comunhão real, temos tido uma conexão superficial. E o relacionamento real, meus irmãos, ele dá trabalho, mas ele é o único relacionamento que vai nos moldar segundo a imagem de Cristo, porque ele vai usar o seu irmão para te moldar. Ele vai usar o seu irmão para te dar paciência, ele vai usar o seu irmão para moldar a sua compaixão, o seu domínio próprio. Se você se isola, se você tem esse fubbing, que você não consegue ter relacionamentos profundos, você vai ter conexões falsas, essas conexões falsas não vão trazer a maturidade espiritual como igreja que nós precisamos. Esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que o isolamento ele faz, que é o empobrecimento dos relacionamentos. Empobrecimento dos relacionamentos. Aqui fica só uma pergunta como aplicação desde já. Quem que ora contigo? Quem que te conhece de verdade? Você tem alguém que, se você estiver frio espiritualmente, ele vai chegar e vai falar: fulano, estou sentindo que você está meio diferente, vamos conversar? Como você está? Você está lendo a Bíblia, você está orando? Você tem alguém? Você tem alguém na igreja, você tem alguém que você tem essa comunhão sincera, você tem essa conexão profunda, independente se você tem ela no WhatsApp, se você segue ela no Instagram ou não, mas você tem alguém que tem essa comunhão profunda contigo para te alertar quando for preciso? Cuidado, porque às vezes dentro da igreja, o fubbing aqui está empobrecendo os nossos relacionamentos e a gente fica igual esses jovens do Reddit. Nossa, eu tentei parar, mas eu não consegui porque eu não tenho relacionamento nenhum sincero dentro da igreja. Isso é uma aplicação para nós, meus irmãos. E o isolamento digital, ele também cria uma distância invisível. A pessoa pode estar perto fisicamente, mas longe emocionalmente. É um distanciamento que ele causa. Já viu aquelas famílias que está todo mundo na mesa, mas todo mundo no celular? Você já foi em algum restaurante que está pai, filhos, mãe, todo mundo mexendo no celular? Você já foi em alguma apresentação? Eu já fui em apresentação que a mãe, a primeira coisa que ela fez foi pegar 2 tablets e dar para as 2 crianças e ela ficar lá assistindo a apresentação. E os meninos assistindo aqueles jogos. E esses jogos, eles chamam de Subway Surf. Eles são muito rápidos, aqueles que os carinhas ficam correndo em cima do ônibus, vai pegando montanha, tipo o Sonic da minha época. Na minha época era o Sonic que você pulava para pegar as argolas. Eles faziam muito isso. Rafael passou antes de eu falar, né, Rafael? Eu estou aqui, depois eu vou pedir para passar. Meus irmãos, impacto no isolamento na saúde. O que acontece? A Organização Mundial da Saúde, ela viu que o isolamento ele tem a mesma índice de mortalidade que fumar 15 cigarros por dia. Estresse crônico, aumento do cortisol, danos cardiovasculares cerebrais, 29% mais de risco cardíaco e 32% mais de AVC e demência. Inflamação crônica, enfraquece o sistema imune, acelera o envelhecimento celular, não sei se os irmãos lá de trás conseguem ler. Dor social. O cérebro processa a rejeição e o isolamento de forma parecida com a dor física. O isolamento não fere apenas a alma, ele também adoece o corpo. Meus irmãos, tem um biólogo que eu sigo ele no Instagram, que ele fez um vídeo ele mostrando isso. A mesma área do cérebro que sente dor, se você levar um soco, você vai sentir dor. Não é algo subjetivo, não é algo emocional, você vai sentir uma dor física. A mesma área do cérebro que sente essa dor física é a área do cérebro que ela sente a dor da solidão. É a mesma área do cérebro que sente a dor de ficar sem relacionamento profundo. Nós vimos aqui 18% das pessoas não tinham ninguém para relacionar. E grandes parte dessas pessoas ficam semanas sem relacionar com pessoa real, só com amigos online, meus irmãos. Tem até aquele meme que o menino está na casa dele, aí acaba a luz, ele é obrigado a sair do quarto, ele chega, olha, quem é você? Ah, meu pai. Quem é você? Minha mãe. Já viram que ele está tão dentro do quarto que ele nem conhece mais o pai e a mãe.
Tem família que às vezes já tem que colocar Alexa para falar com os meninos. Fulano, Alexa, avisar Beltrano que agora é hora de estudar. Alexa, avisar Beltrano que agora é hora de tomar banho. Não tem relacionamento, mas até a Alexa para chamar. Cada um fica no seu quarto, cada um tem a sua Alexa e ninguém intromete na vida do outro. Tem crescido muito. Idoso. Eu estava vendo um médico falando que a coisa que mais está matando idoso é o isolamento. Sabia? Aí você está preocupado, meu pai tem que fazer atividade física, meu pai tem que comer bem, mas você deixa seu pai um mês sem ver ele lá. Se ele estiver sentindo isolado, você está matando seu pai. Isso é ciência. É ciência, é provado. Temos um médico aí, o Matheus, depois ele pode me desmentir. Não desmente aqui na hora não, só depois. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. O isolamento, ele mata. A gente tem vivido essa tecnologia, ela tem gerado um vício tão grande. Eu não coloquei aqui, mas tem um termo que chama nomofobia. Na lição do PG tem esse termo. O que é a nomofobia? A nomofobia é o medo e a ansiedade de ficar sem um celular. Você já viu? Tem gente que ele sai sem celular, é a mesma coisa dele sair sem roupa. Ele volta para casa de onde que ele estiver, não fica o dia todo sem celular, não. Pega o Uber, volta, manda o Uber buscar, faz o que for. Não posso ficar sem celular o dia todo. E esse vício, essa nomofobia, ela causa alguns sintomas. Eu estava falando com a Glaucia, eu já tive esse sintoma. Parece mentira, mas como eu já tive, não é. Sentir o celular vibrando sem ele estar no bolso. Alguém já sentiu? Só eu? Tem gente que tem medo de levantar a mão. Tem hora que eu estou no trabalho, aí eu sinto uma vibração aqui, eu falo, peraí, meu celular não está aqui não, gente, o celular está na minha frente. É um sintoma da nomofobia. A gente está tão viciado que seu corpo começa... Tem hora que você acha que você está ligado telepaticamente com o celular, você nem ouviu uma vibração, mas seu cérebro tem uma notificação. Você vai lá, acabou de ter aquela notificação. Você já está... É uma simbiose com o aparelho. Tem gente, meus irmãos, que a pessoa ela não consegue ficar. Já faz parte do emocional dele. Tem pessoa que olha as notificações a todo momento. É a nomofobia. Tem pessoas que ela tem ansiedade. Se a bateria ficar sem sinal. Tem um cara que eu sigo que ele falou, nossa, eu gosto de acampar, mas me irrita quando eu chamo meus amigos para acampar. E a maior preocupação dele, tem sinal de internet lá? O cara está levando você para acampar, você está preocupado sem sinal de internet? Ele falou que a maior preocupação dos caras não é se vai ter uma barraca boa, não, é se vai ter um power bank para o computador não ficar sem bateria, se vai ter um sinal bom, se vai ter lá uma Starlink para ele poder... Meus irmãos, olha como que nós estamos viciados com a rede social, com o celular. É o Fubin lá, que nós vimos, que ele faz todo momento a gente ficar deixando as pessoas em segundo plano, a gente prioriza o relacionamento aqui digital do que o relacionamento presencial, seja esposa e mulher, marido e mulher, seja pais e filhos, seja entre irmãos da igreja. É a nomofobia, que nós estamos viciados no celular, a tal ponto que nós temos que ficar checando notificação o tempo todo. Primeira coisa que a gente faz quando levanta é o quê? Muitas pessoas, não fala que é você não, é mexer no celular, é ver. A última coisa a dormir, antes de dormir, a primeira coisa é levantar. Meus irmãos, quando ficar sem sinal de internet incomoda mais que ficar sem orar, algo está fora de ordem com a gente. Quando ficar sem o celular incomoda você mais que ficar sem a presença de Deus, tem alguma coisa errada no meio da igreja. E isso é preocupante. E o diabo, ele ama o distanciamento. É muito mais fácil, já viram? Quando a gente vai ver aquele Discovery Channel, vai ver algum vídeo de caça, o que o leão faz? Ele vê a manada, ele já vê quem está isolado. Se não tem nenhum bicho isolado, o que ele faz? Ele só dá uma fingida que vai atacar, ele vê, o mais fraco é aquele lá, alguém ficou para trás. Acabou. Ele vai naquele que ficou para trás, aquele que está sozinho no bando. E a ovelha que ela fica sozinha, meus irmãos, ela é petisco para lobo. É fácil, tanto para o diabo, quanto para falso pastor, para falso mestre, para pessoa ser enganada. Ovelha sozinha, tinha até uma frase que tinha dos PGs, ovelha sozinha vira petisco para lobo. O diabo ama isolamento. É muito mais fácil ele te isolando aos poucos do que ele tentar te derrubar de uma vez. E é muito melhor para ele quando você está isolado, porque você não vai ter ninguém para te alertar. Você não vai ter ninguém para puxar a sua orelha e falar, olha, acorda aí, olha o que está acontecendo com você. Você não vai ter ninguém para te ajudar no momento de ajuda, não vai ter ninguém para te orientar no momento de dúvida. E é
um petisco, é presa fácil para o inimigo, meus irmãos. O isolamento ele nos torna distantes e afeta não só a nossa presença, mas começa a afetar também o nosso coração. Então nós vamos para a terceira marca. Pode colocar, por favor. Fadiga por compaixão. Alguém já ouviu esse termo? Foi a primeira vez que eu ouvi. Já viu, né? Fadiga por compaixão. Eu não sabia o que era. Meus irmãos, pensa comigo. Antigamente, nós víamos o sofrimento de quem? Da nossa família, da nossa comunidade na igreja, do nosso bairro, isso que acontecia, não é? Hoje em dia, com o advento das redes sociais, você acordou, antes de você tomar café, você já viu a guerra na Ucrânia, você já viu assassinato, você já viu bandido, você já viu criança sendo espancada, você já viu tudo de ruim, e depois vem um videozinho de uma dancinha engraçada. Aí você rola mais, você vê um sequestro, você vê uma tragédia, vem a propaganda de um tênis, que é o scroll, né? Que é a rolagem, um feed infinito, chama scroll. Aí você vê, alguém morreu, alguém sofreu, igual essa moça que foi uma tragédia, ela morreu, perdeu a vida, você rola o próximo vídeo, é uma piada, é uma receita de bolo. Isso vai condicionando o nosso cérebro, vai fazendo com que a gente perca a sensibilidade de sentir a dor. E na ciência eles chamam isso de fadiga por compaixão, o excesso de dor, o excesso de informação, ele provoca exposição constante ao sofrimento, ele provoca uma sobrecarga mental, e essa sigla é síndrome da fadiga informacional. O seu cérebro não foi preparado para tanta informação. Você tem uma caminhonete lá que ela cabe 1 tonelada, você põe 3 toneladas, ela vai andar, mas ela vai arriar o bico. Ela não vai aguentar, ela não vai render muito tempo. Nosso cérebro não foi preparado para esse tanto de informação que a gente tem adquirido, principalmente esse tanto de tragédia. Os irmãos já viram os médicos, socorristas do SAMU? Acontece muito com eles isso daqui, que é a fadiga por compaixão. O que acontece? O médico está tão envolvido em tragédias, principalmente aqueles que trabalham em pronto-socorro, que o cérebro dele, ele dá uma desligada da empatia. É como se ele saísse daquela realidade e não sentisse a dor do próximo. Porque imagina comigo, um socorrista, um bombeiro foi chamado para tirar um cara no meio da ferragem, está com o corpo todo destruído. Se ele chegar lá e começar a chorar, começar a desesperar, como que vai ser? Ele vai conseguir ajudar o cara? Então, esses profissionais que mexem muito nessa área, o cérebro deles dá uma desconectada da realidade, por causa que é tanta tristeza, tanto sofrimento, que dá como se fosse uma despersonalização. Eles saem da realidade, eles saem de si mesmo, para poder não sofrer vendo a dor do próximo. Só que dentre eles, policiais, médicos, tudo, tem um perigo, e isso daí pode ocasionar um trauma que a pessoa ela começa a fugir da realidade, ela começa a olhar para o próximo como um número de leito, não olha mais para a pessoa como se ela fosse alguém de carne e osso. E tem uns que têm que fazer tratamento, tem uns que têm que fazer terapia, de tanta dor, tanta tragédia. Um exemplo disso são os homens, a gente vê em filme direto, aqueles que vieram da guerra, já viram? Que eles vêm cheios de traumas. Eles viram tanta coisa estranha, tanta gente morta, que eles voltam meio com um parafuso, não está batendo bem. E isso tem acontecido com a gente. Nós temos sido expostos massivamente a tragédias, e o nosso cérebro ele tem dado uma desfocada, ele tem dado uma anestesiada. É como se você visse lá, olha, eu estou vendo a guerra eu vi várias vezes aqueles drones assassinos, na guerra da Ucrânia, na guerra da Rússia, você vê o homem lá sozinho, o soldado, aí vem um drone atrás dele, ele não pode fazer nada, você vê o olhar de desespero dele antes de morrer. Aí você fica pensando assim, não, gente, eu posso fazer alguma coisa pela Ucrânia? Não posso. Aí você começa, não, daí faz parte da vida. Acontece mesmo, guerra é assim, você começa a ficar frio. Você começa a cauterizar a sua mente diante do sofrimento. E não só cauterizar a sua mente, você começa a banalizar a dor do próximo. Você vê uma notícia na internet, fulana perdeu o seu filho, tudo. Na primeira vez, você fica com compaixão, com empatia. Na 10ª vez, você já está assim, não, o mundo é assim mesmo. Na 100ª vez, você está assim, não, é só mais um, daí acontece. Você não consegue mais sentir a dor do próximo. Por quê?
porque sua mente foi ela perdeu a sensibilidade, sua mente ela foi cauterizada, sua emoção ela já não está daquela mesma forma. O próprio algoritmo ele faz isso com a gente, ele nos prepara para que a dor do próximo seja só mais um engajamento. Aí a gente vê humilhação na internet, sabe o que é isso? Engajamento. A gente vê alguém sofrendo alguma humilhação na internet, isso vira o quê? Conteúdo. Antigamente as crianças sofriam bullying só durante o período escolar. Ó, beleza, ó, você tem uma orelha grande, você tem um nariz grande. Não, beleza, saí da escola, não ouço mais isso. Hoje em dia as crianças elas ficam sofrendo isso 24 horas por dia. Tem os estudos que falam nesse documentário do dilema da rede social, fala que estamos tendo uma distopia do Snapchat, um desmorfismo da selfie. O que é isso? A pessoa ela começa a ver tanto a foto dela com um filtro, já viu? É só foto bonita, né? Não tem ruga mais, você faz o que você quiser na sua foto. Aí a pessoa começa a ver que ela é tão bonita virtualmente, e quando ela olha no espelho de verdade, ela fala, não, tem alguma coisa errada, eu quero ficar desse jeito. Vocês estão rindo? Chama dismorfismo do Snapchat. Snapchat é um aplicativo de fotos. Ou então dismorfismo da selfie. E tem muitas mulheres, principalmente, que elas estão indo em clínicas de plástica pedindo para ficar igual àquela mulher que ela vê naquele filtro. É sério isso. É sério. A pessoa não aceita mais que ela, de verdade, não é tão bonita. Ela quer ser igual. E isso daqui, meus irmãos, é algo recente, porque quando lançaram o Orkut, não tinha essas fotos cheias de filtro, não. Você tirava foto de você comendo, era aquela foto feia. Você tirava foto de você, era sem filtro, era do jeito de verdade. Aí a rede social, o TikTok, o Instagram, começou a colocar esse tanto de filtro, que tem hora que você vê a foto e você fala, opa, daqui tem filtro, essa pessoa não é desse jeito, não. Eu já vi essa pessoa de verdade. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem perdido aqui a capacidade de sofrer. A gente tem banalizado uma pesquisa na Universidade de Michigan, com 14 mil estudantes ao longo de 30 anos, não é algo raso, mostrou que 40% dos jovens da década após os anos 2000 reduziu 40% na empatia comparado com a década de 80 e de 90. Nos anos 2000, comparado com 80 e 90, os jovens reduziu 40%, quase 50% da empatia, que é se colocar no lugar do próximo. A rede social ela tem acabado com a nossa compaixão, ela tem acabado com a misericórdia, a dor do outro, meus irmãos. Não pode virar fofoca, entretenimento, não. A dor do próximo não pode virar um comentário vazio, ela deve nos levar à misericórdia. Nós devemos sentir a dor do próximo. A dor do irmão deve ser sentida pelo corpo. 1 Coríntios, não precisa pôr não. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos regozijam. Meus irmãos, o membro está sofrendo. Você já bateu o dedinho na quina da cadeira? Você dói até o último fio de cabelo. Dói tudo. E a igreja ela é comparada a um corpo. Se um irmão está sofrendo, a igreja toda tem que sofrer com aquele irmão. Hoje em dia nós temos visto a banalização do sofrimento. Muitas vezes você vê a queda de um pastor famoso, você fica zoando ele. Você fica fomentando grupos de WhatsApp, criticando, ou então você fica colocando aquele problema dele para todo mundo. A gente vê um casal, um divórcio, a gente vê uma briga na internet. Ou então às vezes você vê lá pai e mãe brigando na frente dos filhos, algo absurdo, ridículo, aí você vê lá um batendo no outro. Esses dias eu vi um policial fortão batendo num senhor na rede social, a gente vê aquilo e a gente começa normal. A gente não sente a dor do próximo, a tragédia tem crescido tanto que a gente não tem sentido. Você vê o seu irmão caindo na igreja, o seu irmão caindo em pecado, aquilo não te comove mais, você critica. Aquilo vira talvez uma fofoca santa. A fofoca gospel, sabe o que é fofoca gospel? É você chegar para o irmão e falar assim, Gabriel, eu vi um negócio aqui, mas aqui é para orar, tá? Fulano fez isso, isso, isso. Você acredita? É para orar, não conta para ninguém, não.
Aí eu chego para a pastora Dilma, ó, fez isso. A pastora Dilma, eu avacalhei porque ela é pastora, ela já é preparada para ajudar nesse cenário. Mas você chega para um irmão que o foco seu não é ele ajudar, só para o quê? Fomentar aquela fofoca. E uma forma fácil da gente acabar com isso na igreja é toda hora que alguém vir falar para você de alguém, você fala, seu irmão, aqui, ó, você está falando de Beltrano, mas a gente pode, eu vou chegar nele, posso falar que você me falou? Acabou, nunca mais ninguém te procura para fazer fofoca. Porque uma coisa que trava o pastor, trava a pessoa, é quando você chega, ô pastor, ô fulano, eu vi o Beltrano fazendo isso e isso, mas não conta que fui eu que falei. Acabou, o pastor vai confrontar a pessoa como? Se você chegar para a pessoa, se você falar para mim, eu vou lá e vou falar, foi fulano que falou, é verdade? Eu vou colocar vocês dois de frente e para acabar com esse negócio de disse-me diz. Acaba com a fofoca. Meus irmãos, a dor do irmão ela deve ser sentida pelo corpo. Ver a necessidade de fechar o coração é sinal de frieza. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O isolamento digital ele nos leva a assistir à dor do próximo sem tomarmos iniciativa, mas a palavra de Deus ela nos fala que quando nós vemos o próximo padecendo necessidade e nós não agimos, nós não temos o amor de Deus em nós. É totalmente na contramão disso. E a pergunta aqui para a aplicação, meus irmãos, a dor do outro ainda move o seu coração? A gente tem sentido a dor do outro ou tem virado somente mais um conteúdo? Ou tem virado somente mais uma forma de engajamento? Será que isso daqui está acontecendo conosco? Fadiga por compaixão? Eu vi até uma pastora que era psicóloga, ela orientando, falando que a gente tem que tomar cuidado. E às vezes é importante mesmo você tentar dar uma afastada dessas tragédias, senão o seu cérebro é um mecanismo de defesa. Isso daqui não é porque você é uma pessoa ruim que quer ver todo mundo sofrendo, é porque o seu cérebro não está preparado para isso, e ele dá uma desligada, ele dá uma cauterizada emocional, e você começa a achar que a dor faz parte. Aí eu não posso ajudar lá na África, é normal todo mundo sofrer. Aí você vê todo mundo morrendo, cada vez você vê mais gente morrendo, e você acha que isso é normal, e aí passa um tempo, você não está nem aí mais. Você vê gente morrendo, você vê gente assaltante lá dando tiro, você vê tragédia na guerra, que lá não te incomoda mais, não faz você chorar, não faz você preocupar. Até o momento que isso chega na igreja, isso chega na nossa família. Isso é muito preocupante, meus irmãos. E o isolamento digital, ele gera, aqui já vimos, o empobrecimento dos relacionamentos, ele gera também o distanciamento, que nós vemos aqui o phubbing, ele gera também essa desconexão com o próximo, de tal maneira que nós começamos, com esse excesso de informação, de notícias ruins, nós começamos a desconectar com a dor do próximo, nós banalizamos o sofrimento. E o isolamento digital, ele gera também a troca da igreja pelo culto online. Pode colocar o próximo, por favor. Não sei se dá para ver direito. Tem um rapaz aqui assistindo o culto online, do pastor pregando, só que na igreja tem só 2 pessoas. O pastor está pregando sozinho. Está pregando para 2 pessoas e o rapaz ele preferiu assistir o culto online do que ele está lá junto com os irmãos da igreja. Meus irmãos, na época da pandemia, o culto online, ele foi uma bênção, as transmissões, foi necessário, foi útil. O culto online ele pode ser uma bênção em situações específicas. Às vezes a pessoa idosa ela não tem mais saúde para ir no culto. Às vezes numa viagem, você vai lá, eu quero ver a pregação lá na Igreja Batista Sermão, você não está aqui presencialmente, você vai assistir. Às vezes tem alguma situação diferente, uma emergência, uma enfermidade, uma impossibilidade real, mas auxílio não pode ser substituto. O culto online ele pode ser um auxílio, uma ferramenta para determinados, para específicos momentos, mas ele não pode ser substituto do culto real. E isso tem crescido muito. Fizeram um estudo, foi o Instituto Barna, nos Estados Unidos, que na época da pandemia, 32% das pessoas que começaram a assistir culto online, porque era o único meio para poder assistir o culto, 32% depois da reabertura não voltaram para a igreja. 32% das pessoas é muita gente. Imagina, 32%.
Olha, vamos, irmãos, isolamento, a gente não pode mais encostar, vamos fazer culto online. Ok, é o único caminho? Vamos. Irmãos, agora podemos, viu? O governo deixou, as autoridades de reabertura, o culto agora é normal. 32% desistiram. E entre os jovens aumentou para 50%. Que depois da reabertura eles não voltaram para o culto presencial. O que começou com uma necessidade, virou uma conveniência permanente da carne. E está escrito não, Hebreus 10, 24 vai dizer, consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. O que significa, meus irmãos, estimular o irmão? É você incentivar o irmão a melhorar. É você chegar e falar, fulano, você tem que crescer na caminhada cristã. Fulano aqui, olha, você tem que ler mais a Bíblia, olha, você tem que frequentar mais, você tem que fazer isso. Nós devemos estimular uns aos outros. Só que tem como fazer isso online? Por isso que o autor vai falar, olha, não deixemos. Ele vai falar, vocês têm que estimular as pessoas, encorajar as pessoas, então não deixem de congregar. Você não pode deixar de congregar a igreja, a reunião, o culto, não é uma invenção recente. Os apóstolos faziam isso, se reuniam, a gente viu em Atos 2. Mas hoje em dia nós temos visto cada vez mais, está cada vez mais crescente, pessoas que pela comodidade, pelo egoísmo, elas têm deixado de frequentar o culto presencial e elas falam assim, não, mas eu assisto o pastor tal, mas eu estou assistindo o culto online. Isso é um perigo, porque como que a gente vai estimular as pessoas, uns aos outros, a crescer na fé online? Isso só ocorre presencialmente. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tantos mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, fazer a admoestação, o que significa isso? Pode ser algo positivo, ou então pode ser algo mais duro. A admoestação no original mesmo é você encorajar alguém, só que você pode encorajar alguém falando assim, olha, vamos lá que você consegue, vamos? Ou então você pode falar, olha, desse jeito aí você vai para o inferno. Você muda para você ver, não, sem vergonha. Os dois formas você está admoestando, só que você está sendo de uma forma mais positiva, ou outro você está de uma forma mais dura com a pessoa. E a gente tem que fazer isso por quê? Porque o dia se aproxima. Nós precisamos puxar a mão do irmão para ele subir com a gente. O dia está chegando, Jesus vai voltar, e se nós não congregarmos, como que nós vamos conseguir estimular uns aos outros para poder produzir boas obras, para crescer em amor, para crescer em graça? Tem crescido tanto esse número de pessoas que eles chamam de desigrejados. O que é desigrejado? É aquela pessoa que ela fala que é cristã, mas ela não quer uma comunhão real. Ela quer só o online, ela quer só aquela coisa mais conveniente para ela. Só que antes de uma pessoa ser desigrejada, ela será uma semi-desigrejada. Tem esse processo, ninguém deixa de vir na igreja numa semana. Ninguém vai desviar de uma semana para outra. Ninguém vai estar aqui na igreja hoje firme e semana que vem vai estar desviado, apostatado da fé. Isso dificilmente, não vai acontecer. Mas o que vai acontecer? Alguém pode estar aqui hoje firme, semana que vem ele vai ter um compromisso, na outra semana ele vai receber um convidado em casa, uma visita, na outra semana tem uma viagem, na outra semana tem um trabalho, na outra ele tem uma prova para entregar, e quando vê, aquele esfriamento progressivo vai gerar um endurecimento tamanho no coração que essa pessoa se apostata da fé. Se Deus, em sua misericórdia, não ir lá e arrancar essa pessoa e atrair para ti, essa pessoa, ela está perdida. Isso acontece gradativamente e acontece muito com os semi-desigrejados, com essas pessoas, e tem crescido muito, pessoas que acham, não, a igreja sou eu. Mentira! A igreja não é ninguém sozinho, nós fazemos parte da igreja, você sozinho não é igreja, você faz parte da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, você tem usado o online como ferramenta em momentos necessários ou como fuga da comunhão presencial? Nós temos usado as ferramentas online como ferramenta mesmo, ou tem se tornado o nosso ídolo, tem governado o nosso coração, tem sido um esconderijo para pecado, o pecado do egoísmo. O que nós temos feito? Diante disso, vou deixar aplicações práticas. A primeira, meus irmãos, recupere relacionamentos profundos. Não se contente com
comunhão superficial, rasa, mas aprofunde seus relacionamentos na igreja. Aprofunde seus relacionamentos em casa. Tome cuidado com o fubbing. Tome cuidado com a homofobia. Tome cuidado com o excesso aqui, o cansaço por tanta notícia ruim, fazer você se tornar uma pessoa emocionalmente fria e que banalize a dor do próximo. Procure irmãos com quem você pode caminhar de verdade, conversar, orar, que ele vai abrir seus olhos quando você estiver errado, que você vai abrir os olhos dele quando ele estiver errado. Segundo, reaprenda a estar presente de forma intencional. Isso, nossa, a gente tem que aprender demais, eu tenho que aprender demais isso. Guarde o celular em momentos que você está em comunhão com a sua família. Guarde o celular, põe no modo avião, no momento que você estiver em casa. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Não sei que meio que você vai fazer para ter menos. O problema, a questão aqui não é usar menos internet, mas você estar mais conectado em Deus e nas pessoas. Participe da mesa, da conversa, do culto, da vida da igreja, da vida da sua família, da vida dos seus filhos. Terceiro, volte para a comunhão do corpo da igreja. Use os recursos online com sabedoria, mas não permita que eles tomem o lugar da igreja reunida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Bendizemos o teu santo nome.